digital e os impactos no mercado contábil e jurídico. Gostaria de agradecer em nome da Dínamo a participação de todos vocês. Os nossos painelistas convidados são o Dr. Luciano de Almeida Prado Neto, ele é sócio da Sales Franco de Campos Bruschini Advogados. Luciano é advogado, o senhor Márcio Massal Shimomoto é o presidente do Instituto FENACOM, o senhor Sérgio Aprobato Machado Júnior, que é presidente da FENACOM, e Marco Zanini, CEO da Dynamo Networks. Bom, gente, a gente hoje vai bater um papo para falar um pouquinho sobre o mundo a caminho da sociedade digital. E para falar disso, a gente precisa falar de assinatura digital, né? A gente tem 2 exemplos importantes aí no mundo, a Suécia, que já tem mais de 4 bilhões de transações de vários serviços eletrônicos, públicos e privados. A gente tem a Estônia, que já economiza cerca de 5 dias do ano só em redução aí de tarefas burocráticas, e o Brasil está caminhando para isso. Então, a gente começa falando de assinatura digital, e a primeira pergunta é para o doutor Luciano. Doutor Luciano, quais são os tipos de assinatura digitais aceitas hoje pela nova legislação e de que forma essas assinaturas devem ser utilizadas? Bom dia a todos. Eu queria agradecer aqui o Zanini, a Dynamo, em nome meu próprio, em nome do meu escritório, a participação, todo mundo que está aqui também junto. Prazer falar com vocês. E aí eu acho que eu começo, na verdade, colocando esse assunto. A gente pode falar um pouco da questão jurídica e um pouco dessa questão da nova lei, né, que saiu agora, foi convertida a medida provisória 983, agora recentemente, e ela estabeleceu diversas evoluções e atividades que passaram a ser, na verdade, passíveis de ser assinadas ou identificadas com a assinatura digital. Daí o primeiro ponto que eu coloco, na verdade, é que existe uma confusão, às vezes, entre o que é assinatura digital e o que é uma assinatura eletrônica. E daí acho que é importante fazer essa distinção, aonde eu tenho uma assinatura eletrônica, ela é, sei lá, a senha do banco que você usa, a senha do caixa eletrônico, ela pode também ser qualquer forma de comandos que você coloca num determinado documento, você pode até ter uma assinatura digitalizada, e essa assinatura digitalizada é uma forma, né, da sua assinatura manuscrita ser colocada dentro de um documento. Por outro lado, a assinatura digital é uma assinatura que ela tem, dentro do contexto dela, quer dizer, você faz um documento, e aí esse documento normalmente ele vai ser um documento em PDF, um documento que tem uma forma que você não pode mexer, e aí a assinatura, seja ela feita por meio de um certificado digital, ou seja ela feita por meio de alguma chave criptográfica, ela confere maior ou menor segurança e validade a esse documento. A assinatura digital, então, eu tenho, segundo a lei, eu tenho uma gradações nela, quer dizer, eu vou tendo uma que é mais simples, que é uma assinatura digital normal. Depois eu tenho uma assinatura avançada e uma assinatura qualificada, sendo que a normal ela é basicamente alguma forma que você consegue imprimir um hash no documento, imprimir alguma certificação nesse documento, garantindo a ele a confiança de que ele foi aceito. E daí, no momento seguinte, você tem essa assinatura avançada, tá? É aceita em, vamos dizer assim, com mais grau de confiabilidade, e, por fim, você tem a assinatura qualificada, que é aquela feita por meio de um certificado digital. A assinatura feita por meio de um certificado digital, ela, assim, confere, vamos dizer assim, todos os quesitos de legitimidade a um determinado documento, e daí o bom, vamos dizer assim, a questão interessante na forma de aceitação da legislação, você, às vezes, vai lá e salva um documento em PDF, com aquele tipo /A, por exemplo, que ele é protegido e todas as características do documento ficam embedded nele, ficam lá gravadas nele, e a assinatura também vem junto. Então, todas aquelas páginas são autenticadas, o conjunto do documento é inteiro autenticado,
de tal maneira que se você troca uma página no meio, se você tem algum mexido no meio desse documento, alguma alteração ou violação, ele simplesmente perde a assinatura. Então, você com isso consegue ter uma validade, uma segurança jurídica muito maior nessa questão dos documentos. Então, respondendo, na verdade, à sua indagação, a gente tem esses 3 tipos de assinaturas digitais que a gente está falando, eles vão do mais simples para o mais complexo, sendo que, inegavelmente, a assinatura com certificado digital ela tem uma validade jurídica substancialmente maior. É lógico que eu posso circular um documento, por exemplo, e ele ter uma assinatura avançada, onde eu posso me cadastrar e colocar ali uma senha dizendo que fui eu que assinei e atestar mediante o uso de um portal de certificação ou um portal de assinaturas, e eu coloco essa assinatura e ela fica gravada dentro do documento. Mas eu posso também usar o meu certificado digital e ter a assinatura mais ainda evoluída e mais avançada em relação a isso. No meio jurídico, a gente já vem usando o certificado digital, os processos são eletrônicos, agora, na maior parte das vezes, e isso já faz um bom tempo, né? Então, e a mudança dos processos, agora recentemente, por exemplo, os processos ainda que eram físicos também puderam ser agora peticionados e passaram a ser digitalizados e evoluídos em protocolos digitais, ou seja, tudo acaba sendo feito, isso já faz mais de 10 anos, por meio de um certificado digital. A junta comercial também já vem usando o certificado digital para fins de validação de documentos e agora eu assino digitalmente os documentos e eu consigo, sem sequer sair de casa, abrir uma empresa, por exemplo, e ter uma segurança jurídica, uma validação de todos esses elementos. Então, eu acho que estão sendo utilizados cada vez mais. E aí uma coisa que é interessante, essa lei veio a estender e ampliar o que são as utilizações e as possibilidades de uso das assinaturas digitais, seja nos relacionamentos do particular com o ente público ou as próprias entidades públicas entre si. O que também, mais uma vez, garante mais, de certa forma, legitimidade e segurança nessa documentação como um todo. Doutor, e essas assinaturas, né, os 3 modelos que foram contemplados aí na legislação, simples, avançada e qualificada, elas começam, o mercado tem que se adequar, qual é o prazo para essa adequação? A lei coloca o prazo como julho de 2021, a data. A lei já entrou em vigor, ou seja, eu já tenho, na verdade, a legitimidade para fazer e ter os atos todos com base nisso, mas o prazo de adequação que está previsto na lei é o meio do ano que vem. Tá. Sérgio, de que forma essa... rede aqui, para ver se eu pego uma rede mesmo. Ok. De que forma essa mudança de assinatura digital? O Márcio está querendo fazer uma... Sim, o Márcio está querendo fazer... O Márcio está fazendo uma parte aí. Desculpa. Que eu posso complementar um pouquinho? Claro, deve. Luciano, né, que uma grande diferença entre a certificação digital e as demais é que a qualificada por si só tem validade jurídica. As outras necessitam de um terceiro para dar validade jurídica àquela assinatura. Tá? Então, essa é a vantagem do certificado digital e padrão ICP Brasil, é a interoperabilidade. Tá? Então, não precisa de um sistema, de uma rede para dar validade à sua assinatura. Ele, por si só, já tem validade jurídica. As outras dependem de um terceiro, que vai criar a rede dessas assinaturas avançadas ou da simples, e esse terceiro depende desse terceiro para ter. Então, por exemplo, se eu tenho uma assinatura avançada numa determinada rede e eu for utilizar essa mesma assinatura avançada em outra rede, pode ser que ela não seja reconhecida numa outra rede. Agora, a certificação digital padrão ICP Brasil, ela vale em todos os lugares, todos os documentos. Tá? Eu acho essa uma das diferenças também. Importante. Perfeito. Sérgio, de que forma essas mudanças, né, da assinatura digital vão impactar os escritórios de contabilidade e os contadores?
Bom, primeiro eu queria agradecer a participação, obrigado para o Zanini, nos dar essa oportunidade de discutir um pouquinho essa questão das assinaturas aí, digitais e eletrônicas, né? Então, é uma questão importante nessa mudança de cultura do país, né? Um país que pretende melhorar a questão burocrática e pretende melhorar esse parque digital, né? Então, primeiro eu queria, antes de falar especificamente das empresas contábeis, eu queria dizer o seguinte, na minha visão, né, desde que foi instituída a infraestrutura de chaves públicas em 2001, né, desde daquela medida provisória até agora, todas as legislações que tiveram posteriormente a isso, né, elas já previam uma outra forma de utilização de processos de assinaturas digitais, né, e eletrônicas, na verdade, né? Existia essa possibilidade. Mas em todas as leis, a gente percebe com muita clareza que o próprio governo, na relação com ele, em geral, sempre diz que é importante nessa relação que traga, especialmente, o lado da confidencialidade e da segurança do dado, que se use a infraestrutura das chaves públicas, que é o ICP Brasil, né? Então, isso é uma questão importante estar comentando isso, porque quem lê a legislação percebe com muita clareza a insegurança do próprio governo de utilizar outros certificados, esses novos que estão entrando no mercado, né? O certificado avançado, que, evidentemente, que é da indústria, que é o nosso caso, estamos partindo para isso também, para trazer mais possibilidades para as pessoas e para as empresas poderem também se adequar a essa outra realidade. Enfim, a gente também tem essa percepção. Mas eu acho que a discussão maior que vai ficar daqui para frente, que é importante a gente trazer com muito critério para quem nos ouve, que não tem uma noção muito clara dos tipos de certificados hoje colocados pelo governo, o que é mais seguro, o que de fato trará mais conforto a quem está fazendo parte dessas operações certificadas, né? Que tipo de certificado? Sem dúvida nenhuma que é o certificado qualificado, né? Então, isso está muito claro, né? É bom a gente colocar isso. E essa mudança também de conceito, ele se alterou no finalzinho, agora em 2020, evidentemente, com essa nova legislação criada, né? Trazendo outras disposições de assinaturas eletrônicas. Aí ele abre uma porta ao governo também para assinatura avançada, né? Mas ele também deixa claro em um artigo, que eu não sei exatamente qual é, não lembro, que, na dúvida, né, que se faça a operação com a assinatura que traz a infraestrutura de chaves públicas. Porque essa sim, essa tem uma garantia muito mais efetiva, né, não só do Brasil, como, enfim, é um produto que a gente traz de exemplo que ocorre fortemente nos países, né, que é a tal do PKI, que é a nossa ICP, né, infraestrutura de chaves públicas, e que foi introduzida ao país no início de 2001. Mas, muito bem, dentro dessa lógica, hoje nós utilizamos, evidentemente, desde o início desses processos, para os serviços especificamente trabalhados com a relação de governo, né, todos os governos em especial, as certificações digital ICP Brasil, né? Então, isso, e aí tem, como bem colocou o Luciano, tem o A1, A3, enfim, dependendo do serviço a ser prestado, usa-se uma ou outra tipo de certificado dentro dessa conjuntura. Você tem uma série de certificados e você vai usar, muitas das vezes, as empresas têm mais do que um certificado e podendo dar, fazendo a procuração eletrônica ao empresário contábil, ele transmite ao empresário uma série de serviços que ele já vem trabalhando com essas certificações. Então, esse é o critério utilizado hoje. Eu acredito, com a dinâmica da Simples avançar agora, a mais, entrando no mercado, não sei se isso vai mudar. Não sei se isso vai mudar em relação aos trabalhos já executados hoje, né, que na sua maioria são trabalhos executados junto aos órgãos de governo, né? Então, não federal, mas Estado, município, e esses trabalhos direcionados a esses órgãos já são utilizados de forma muito clara, e até por manifestação de alguns órgãos, inclusive, a própria Receita Federal, estive com o pessoal da Receita tem muito tempo, e eles deixaram claro isso, que para nós aqui,
pode vir o número de certificados que vier, mas enquanto não houver um certificado que traga a eficiência, a garantia da informação, né, isso para nós é importante que a gente mantenha esse padrão do ICP aqui brasileiro. Então, eles não têm intenção de abrir esse serviço, especialmente de movimentações de arquivos, né, utilizando outro tipo de assinatura digital. Então, eu não acredito que, a princípio, haverá algum impacto nesse sentido. Talvez na questão de abertura de empresas, porque foi aberta essa possibilidade das juntas comerciais fazerem a abertura das empresas, aí utilizando, inclusive, a assinatura avançada. Então, talvez, para em particular, esse critério, talvez ter essa mudança. Então, especificamente, e fechando aqui essa questão, o impacto disso nas empresas de contabilidade com relação a mudanças de certificado utilizado já há muitos anos, que é o ICP Brasil, nós acreditamos que talvez tenha até vamos dizer assim, por parte das empresas, um pedido talvez de diminuição de custo disso, né? Porque um dos critérios que se colocou claramente é que o custo de uma certificação ICP Brasil, ela tem um custo superior à avançada e à assinatura simples, né? Evidente. Isso, para mim, parece que é óbvio isso, né? Mas acho que tem que ficar essa consciência ao empresário, né? Levar isso ao seu cliente da importância da assinatura qualificada, porque ela traz esse critério de segurança, né? E a prova disso é a própria utilização dessa assinatura ao longo desses 19 anos de utilização, né? Então, não se tem muita notícia de que se houve alguma quebra nesses procedimentos ao longo desse período. Então, isso é uma prova de que, de fato, essa assinatura qualificada, ela tem um embasamento muito mais importante para as empresas, ou seja, no meio empresarial, eu não acredito que vá haver mudanças com relação a essas novas formas de identificação, novas formas de assinatura, ou seja, talvez se use alguma coisa da avançada, mas eu não acredito que vá ter uma mudança total, até porque a gente percebe de forma muito clara que os órgãos de governo são favoráveis à manutenção da assinatura da infraestrutura de chaves públicas do ICP Brasil. Então, para iniciar a conversa, acho que esse é o meu posicionamento. Considerando aí a manchete do Estadão de hoje, né, de vazamento de dados, com certeza deve se considerar com cuidado, né, a assinatura qualificada aí para utilização nas empresas. Isso é uma coisa assim, você colocou, só para complementar, isso é uma verdade, tem essa notícia de hoje, né, que é um negócio que parece ser tão absurdo de acontecer, mas esse vazamento de dados, uma coisa tão importante que envolve também uma outra legislação, né, que já está também já está funcionando, que é da Lei Geral de Proteção de Dados, né, e não se teve esse cuidado, né, na verdade, vazou-se aí senhas, né, e registros de sensíveis de muitas pessoas. Então, se você utilizasse no controle disso alguma assinatura digital, né, através especialmente do ICP Brasil, que traz uma criptografia muito mais eficiente, provavelmente não haveria esse tipo de situação que aconteceu e que é um escândalo, né? Na verdade, é muito ruim acontecer isso no Ministério da Saúde e no hospital tão importante como o Albert Einstein aqui em São Paulo. Ok. Doutor Luciano, em relação aos escritórios advocatícios, né, essas assinaturas, essa mudança, o que impacta no dia a dia dos advogados, nos fóruns, nos tribunais? Como é que então, está? Eu acho, até completando aqui, continuando, na verdade, o que o Sérgio muito bem colocou, que é um fato inequívoco que as assinaturas qualificadas, elas são de mais segurança que a gente pode ter, e são as que, no fim do dia,
acabam sendo válidas em todos os atos jurídicos, de certa forma. Então, o protocolo de um processo eu só consigo fazer com o uso de uma assinatura qualificada, que é usando as chaves de CP e assim por diante. Para fins de junta comercial, eu posso até ter uma assinatura avançada em documentos que estão ali participando daquele processo, compondo o processo, mas, por outro lado, eu tenho, na hora de fazer o protocolo digital, que usar uma assinatura qualificada. Então, eu acabo sobreposição. Eu posso ter um documento, uma ata, por exemplo, de uma reunião feita online, eu posso ter ela feita por meio de uma assinatura avançada, mediante o uso ali de um portal que faz essa certificação, ou seja, mediante esse terceiro que faz circular os documentos, eu posso mandar primeiro para o fulano A, depois para o B, primeiro o secretário daquela reunião assina, e depois assina o presidente daquela reunião, e depois todas as pessoas que estavam ali participando, e assim sucessivamente. Posso pôr rubricas e não sei o que nesses documentos todos, mas uma vez o documento assinado, daí vamos pensar assim, ele tem uma validade jurídica, porque foi certificado e atestado por aquele terceiro. Mas no momento que, se eu quiser apresentar esse documento para uma entidade governamental, eu vou acabar usando uma assinatura qualificada. Então, eu acho que no mundo jurídico, quando a gente fala fóruns, tribunais, ou atos que eu vou realizar com o ente público, eu acabo usando a assinatura qualificada quase que obrigatoriamente. Por outro lado, no mundo corporativo como um todo, a assinatura avançada, ela já, vamos dizer assim, é válida. Então, eu posso ter um contrato entre particulares, e aí é uma coisa interessante a gente pontuar que a lei aqui, ela trata bastante, na verdade, e ela coloca uma aplicabilidade entre o ente público e o particular, ou os entes públicos entre si. Né? Então, eu não estou criando uma obrigação com relações de dois particulares ou com relações de pessoas em si que não seja com ente público. Agora, é uma realidade que a oposição de documentos de particulares perante terceiros, seja perante um juiz, que é um ente público, seja perante uma autoridade qualquer, ou mesmo uma discussão do contrato, a assinatura acaba sendo válida de qualquer forma. Então, na questão jurídica, vamos dizer assim, no mundo corporativo, aí saindo um pouco da questão de tribunais e entes governamentais, a assinatura qualificada vem tendo uma importância cada vez maior, e aí, enfim, poderia dizer que, acho que, sei lá, nos últimos 2 anos, 1 ano, começou a ter uma relevância maior, e aí as assinaturas, acho que especialmente nesse ano agora, né, com essa situação atípica, foi acelerada essa aceitação em toda essa questão de relações entre particulares. É uma super evolução, eu acho que é uma coisa muito boa, na verdade, nós termos isso. A gente vai acabando com algumas burocracias que vão e dinamiza. Acho que, como você bem colocou, quer dizer, não sei se foi a Suécia ou a Letônia, que ganha 5 dias de menos... Estônia, então, menos burocracia no dia a dia. Você imagina aqui, se a gente avançar, eu acho que a gente vai tirar aqui praticamente uns 15 dias de burocracia, no mínimo. Né? Então, é uma super evolução, sim, muda bastante o dinamismo das coisas, dos escritórios, a forma de trabalhar, e deixa muito mais célere as coisas como um todo. Acho que fica muito mais... E fora que o acesso à informação, além de você ter maior segurança, você também tem maior acessibilidade. Então, eu posso, por exemplo, trabalhar de qualquer lugar, eu posso protocolar um processo estando aqui em São Paulo, eu posso protocolar um processo no Sul, também em São Paulo, eu posso fazer qualquer coisa de qualquer lugar. Então, isso gera também, vamos dizer assim, uma portabilidade do operador do direito, do operador contábil como um todo. Eu acho que isso é uma coisa muito boa. E garante, óbvio, como pressuposto, uma segurança. Eu consigo ter sempre a certeza de que aquele documento é legítimo, é oponível a terceiro, porque ele foi assinado. Se ele foi modificado, ele perde a assinatura. Perfeito. Perfeito. Acho que é isso. Kátia, seu microfone está fechado.
Desculpa. É que ele não é tão rápido quanto a gente. Vamos lá. Na opinião de vocês, vocês acreditam, então, que esses novos modelos de assinatura vão facilitar aí o dia a dia das pessoas, dos profissionais, no mundo digital? O que você acha, Márcio? Olha, a gente estava até discutindo um pouquinho antes essa palavra facilidade, né? Porque tem que colocar na balança, né? Às vezes, facilidade com segurança, às vezes não se equilibram, né, esses dois aspectos. Infelizmente, como foi falado, o certificado, a assinatura com mais segurança que nós temos hoje no mercado é a assinatura qualificada de certificação digital, até porque ele faz, no processo de você fazer um certificado digital, você consegue identificar com toda clareza, através de dados biométricos, de face e dedos, que aquela pessoa é aquela pessoa, né? Então, isso até é um processo um pouco mais longo, um pouco mais demorado, mas é um processo mais seguro, né? As assinaturas simples e qualificadas não têm essa segurança toda, mas também é um processo mais simples, então facilita muito você a fazer uma assinatura avançada. Tem algumas assinaturas que outro dia até fiz uma assinatura num documento que simplesmente ele me pediu meu e-mail, meu nome, meu CPF, minha data de nascimento, o nome da minha mãe, né, para eu assinar um documento de contrato que tinha que ser feito. Ora, esses dados, às vezes hoje qualquer rapazinho, qualquer criança entrando na internet busca esses dados e ele consegue todos esses dados na internet, né? Então, você vê o nível de segurança que tem. Agora, não qualificado, não. Tem que ir presencialmente, ou tem que abrir uma câmera para ser identificado e tem que bater as biometrias para poder fazer essa checagem. Então, é um pouco mais complicado, sim, né? Eu acho que, Márcio, pois não. É bom dentro dessa linha que você está falando. É importante dizer que, ao longo desse período, evidentemente, tem se melhorado os processos assim, de inclusão das pessoas e das empresas no processo dessa assinatura chave CP Brasil, né? Que eram muito mais assim, burocráticas, e essa burocracia tem diminuído. Quer dizer, os processos para fazer hoje o cadastramento, vamos colocar assim, estão facilitados, né? Até, inclusive, já prevê, inclusive, através de conferências pela internet, né? Quer dizer, isso é um passo gigantesco que o governo deu junto ao órgão regulador e TI para poder fazer isso utilizando esse critério que facilitou muito hoje a vida das pessoas que fazem esse cadastramento, né? Das pessoas e dos representantes das empresas. Então, eu acho que até isso está, de fato, melhorando com todo o critério de segurança que sempre teve, né? E a própria construção hoje de plataformas de tecnologia para trabalho tem também melhorado. Quer dizer, acho que a preocupação de quem está na indústria é tentar melhorar isso no mercado, para trazer vamos dizer assim, uma qualificação correta, segura, mas com mais agilidade. Então, isso de fato está acontecendo. A gente percebe que isso tem melhorado. Então, que evidentemente o sujeito ele faz uma vez o cadastramento, é que nem tirar um documento, um RG, né? Tirar qualquer tipo de documento, que você tem um determinado trabalhinho que você tira. Depois você fica um prazo sem ter que ir lá para se identificar, porque o próprio documento já diz quem você é. É mais ou menos esse critério do certificado através da assinatura digital, através da chave pública brasileira. Então, eu acho que isso é uma preocupação e a coisa tem, de fato, indo para esse caminho também da desburocratização e do facilitador de registros de renovação desses novos certificados que estão por aí. É isso que eu ia chegar nesse ponto, Sérgio, porque dizem assim que há males que vêm para o bem. Nessa pandemia toda que houve de isolamento social, onde nós nos trancamos, eu até entendo que nós precisaríamos poupar a saúde das pessoas, então até o próprio ITI mesmo criou a videoconferência e a possibilidade de fazer hoje o certificado digital qualificado através da videoconferência, onde não há mais a necessidade da pessoa se deslocar até um agente de registro. Ele consegue fazer isso pela videoconferência, né? E aí, conforme o doutor Luciano também falou, nesse momento de pandemia, nós assinamos vários contratos e tivemos muitas buscas de certificados digitais para poder assinar contratos para que a economia não parasse, né? Então, há necessidade você ainda de assinar contratos com toda a segurança sem estar tendo contato. Eu até estava falando aqui outro dia com o presidente Sérgio mesmo,
Eu tive lá uma transação de um imóvel onde a pessoa estava no Chile, precisava ser assinado o documento, e o que aconteceu? Os Correios fecharam, tanto no Chile como no Brasil. Como é que eu ia fazer a transação se a pessoa está no Chile e a gente não consegue nem enviar documentos para serem assinados fisicamente? Foi feito um certificado digital por videoconferência, que ele estava com os documentos no Chile, e fizemos a transação através da certificado digital e através da videoconferência. Então, os processos vêm sendo caminhados para se tornar mais fácil esse processo. Agora, para nós profissionais da contabilidade, quando nós temos uma assinatura avançada, está certo que é mais simples, mas para nós cria uma burocracia a mais, porque nós teríamos que fazer a gestão de mais uma assinatura para os nossos clientes. E aquela assinatura, para explicar para ele que serve para abrir uma empresa, mas não serve para transmitir os dados, não serve para mandar documentos para o fisco, eu teria que criar mais outra assinatura para ele para fazer todos esses processos. E aí a gente ia ter que fazer a gestão desses processos. Então, assim, é um pouquinho mais burocrático, porque a assinatura qualificada, ela assina qualquer documento. As avançadas e as simples, só aquela específica que foi criada para aquela finalidade. Então, para nós é mais simples, para os contadores e para o público de uma forma geral, se quer uma simplicidade, a gente trabalha mais com qualificada, porque aí a gente pode fazer tudo, de segundo a legislação, tudo que as outras fazem, a qualificada faz, e as outras não. Então, assim, essa palavra facilidade depende do contexto, né? Se a pessoa é uma pessoa simples, só transaciona em determinado, é uma pessoa física, que assinar algum contratinho, que não tem um prazo de validade muito longo, uma avançada ou uma simples atende muito bem, perfeitamente, é mais simples e é mais barato. Agora, se a pessoa já é um empresário, já tem necessidade de contratos mais longos, de longo prazo, é lógico que a qualificada aí atenderia melhor. E hoje, pelos processos que nós estamos fazendo, é uma forma muito mais simples de fazer um certificado e o custo também vem caindo cada vez mais por causa da simplificação que a gente está tendo nesses processos. Sem contar com a agilidade, né? Que hoje a gente está na luta contra o relógio e a qualificada faz o empresário ganhar muito mais tempo, né? Em relação a isso. Verdade. Antigamente, para fazer uma qualificada, nós demorávamos em torno de 30 a 40 minutos. Hoje, nós temos casos no nosso instituto onde nós fazemos uma certificação por videoconferência em 3 minutos. Então, Realidade. Eu fiz de duas empresas que eu estava abrindo ontem, eu fui fazê-las e não demorei mais do que 20 minutos para fazer as duas. Eu fui presencialmente, no caso, mas eu comprei e fiz. Né? Então, ou seja, se eu já tivesse comprado antes, inclusive, teria sido muito mais rápido. Com certeza. Está melhorando esse processo, né? Isso que é importante, né? E aí, de fato, a qualificar. Depois que você faz a qualificação e se cadastra, quer dizer, as renovações são mais simples, né? Já tem um cadastro como se fosse um cadastro no CPF, né? Na verdade, você já tem os dados todos lá, tem biometria, tem foto, enfim, tem uma série de coisas guardadas nesse cadastro qualificado e é só uma atualização, quer dizer, a renovação é melhor ainda, né? É bem simples de fazer. Então, eu volto a falar, eu acho que o que se põe no papel e na balança nesse momento, o que é, né? É a qualidade e a segurança do documento que você está tramitando, mesmo entre particulares. Eu vou imaginar que você está fazendo um acordo de confidencialidade, alguma coisa, que você quer esse documento registrado de alguma maneira, guardado, aí digitalmente, por exemplo. O ideal é que se faça através de uma certificação qualificada, porque você vai ter mais garantia de inviabilidade de alguém que entre nesse documento digital. Então, é importante a gente ter essa consciência e transmitir isso aos clientes. Na verdade, quem vai decidir em última instância é o cliente, mas é importante levá-lo a esse conhecimento, né, para que ele decida qual certificado que ele vai querer adotar. O cliente manda sempre. É verdade. Márcio, deixa eu fazer um comentário, Claro. Desculpa, só um comentário sobre isso. Enfim, primeiro quero saudar aí, obrigado Sérgio, Márcio e Luciano, por essa aula que vocês estão nos dando aqui sobre identidade digital. Muito obrigado, é bom ter amigos assim. Eu concordo com tudo e vou ser um pouquinho mais radical. Eu acho que a gente tem um defeito no nosso país que a gente tem que corrigir, que é sempre a gente tentar achar um jeitinho para agradar todos, né? E isso nem sempre é o melhor caminho. Então,
Eu, pessoalmente, acho que a assinatura qualificada é a única, de fato, que tem valor legal, porque é a única que é aceita universalmente, como o Luciano, o Sérgio e o Márcio falaram. Quer dizer, todas as outras, elas têm um uso restrito. E se ela tem um uso restrito, é porque ela traz algum risco associado à assinatura dela. Então, enfim, de fato, se alguém me perguntar o que eu acho o seguinte, que tem que ter só assinatura qualificada. Se você perguntar o que eu uso, eu só uso ela. Quando eu recebo um documento num portal que eu posso optar por assinatura eletrônica ou assinatura digital, eu só faço assinatura digital. Porque, enfim, ela é a que vai transmitir a segurança. Tem um ponto importante que é o seguinte, nós não temos, em toda a história da ICP, nós não temos nenhum histórico de fraude nas assinaturas, ou seja, em documentos assinados com o ICP Brasil. E nós temos um volume de fraude da ordem de dezena em milhões de certificados no processo de validação, ok? Se tem alguma vulnerabilidade, eventualmente, ínfima, é no processo de validação. Então, de fato, a tecnologia usada para assinatura qualificada, ela é indiscutível. A discussão que existe no Brasil é se ela é cara ou barata, se as pessoas podem pagar ou não. E, na minha opinião, de novo, ela é demagoga. E eu vou dizer por quê. As pessoas... Eu fiz o passaporte para o meu filho agora, paguei 200 e não sei quantos reais de taxa. Ninguém reclama para fazer um passaporte para ir para Disney. Tá certo? Mas quando tem que fazer um certificado digital, aí o cara reclama, diz que não pode, o empresário não tem dinheiro para isso. De novo, eu acho que não é isso, não. Mas, de fato, pode existir casos, sim, não vou ser injusto, de quem eventualmente não possa pagar um certificado qualificado. E aí é um problema que o Estado tem que resolver de alguma outra forma. A gente não deve abrir mão da segurança jurídica dos processos, porque eventualmente faltou 50 ou 100 reais ou 200 reais num processo aí de qualificação. Na Europa, em Portugal, quando a pessoa vai fazer o RG dela, que lá chama cartão do cidadão, ele já sai com um certificado digital gratuito nesse documento. Ele só vai gastar dinheiro depois na renovação, na próxima renovação. Então, claro, não dá para comparar o volume de pessoas, né, de cidadãos em Portugal e no Brasil, mas eu acho que a gente tem que atacar o problema certo, não o problema errado. Quer dizer, se o problema é o preço do certificado qualificado, vamos atacar esse problema e não flexibilizar a segurança da assinatura, porque o dano vai ser maior lá na frente. Não, tá dúvida. Você vê uma coisa, acho que completando aqui um pouquinho, por exemplo, os advogados, a OAB, ela tem um certificado lá emitido com um preço muito mais, vamos dizer assim, normal. Por quê? Você tem essa questão da acessibilidade e, por outro lado, é obrigatório fazer isso. Então, só que, por outro lado, quer dizer, além de você ter uma vantagem, quer dizer, um subsídio nesse valor do certificado, se você colocar na curva o quanto você deixa de gastar, vamos lá, em estacionamento para ir até o fórum, ou táxi para ir até o fórum, ou a figura do estagiário, que era nada mais do que, vamos dizer assim, um estafeta que ia para cima e para baixo pegar um monte de coisas. Ou seja, você elimina transtornos aí, um monte de coisa. Vamos colocar mais além ainda, para a gente poder... O que você não tem de impressão, você não tem courier andando para cima e para baixo para assinar um documento. Então, pagar, sei lá, 500 reais para você ter um A3 de uma empresa, por exemplo, não é absurdo. Né? Imagina você transmitir. Eu lembro de fazer declaração de imposto de renda na mão. Aquele negócio é um absurdo. Então, você escrevia vários... Hoje em dia, você tem ali, você acessa todas as suas declarações, até 2000 e, sei lá, 9 ou 6 ou qualquer coisa assim, eletronicamente, todas elas têm validade jurídica. Você precisa um documento da sua empresa, da junta comercial, você pega ele digital e você passa para quem for. E ele está assinado pelo cidadão digitalmente também lá, que emitiu esse certificado, né? A tradução juramentada vem também da mesma forma, você não precisa mais ficar indo e voltando com essas coisas todas.
Ou seja, o custo é marginal quando a gente coloca no todo. Mas é importante ressaltar, só para fazer uma colocação, primeiro que a própria indústria, quando veio essa ideia de se criar outros tipos de certificados no país, né, ela, é evidente que se preocupou, né, falou, e agora, como vai ficar, né? E tá realmente reanalisando o processo, como já bem coloquei, estamos melhorando e tentando reduzir custo, né, de alguma maneira, né? Então, e já apresenta hoje no mercado alguns certificados com custo reduzido. É evidente que às vezes essa redução por conta de prazo de validade. Então, dependendo da utilização de certificados, pode fazer um prazo menor, dá um custo menor de venda daquele certificado e facilita a vida do cidadão, a vida do empresário pequeno, enfim, que tem uma utilização pequena sobre determinado serviço que ele queira utilizar, né? Mas, voltando a falar também, a importância e o reconhecimento do governo ao qualificado, mesmo nessa pandemia, né, a telemedicina mesmo, vamos falar aqui da receita médica, né? A receita, aquela receita que é medicamento, vamos dizer, que tem que ser registrado, esse tipo de receita só com um certificado qualificado. O certificado avançado não é permitido para esse tipo de receita, por exemplo. Então, isso mostra, evidentemente, a preocupação também do governo em determinadas situações e operações de trazer essa garantia, né, no documento que está realmente circulando aí pela internet e que esse documento fique inviolável, né? Então, essa é o motivo de fazer isso e é importante porque a gente tem que analisar todos esses critérios, é para passar isso ao público que não tem a menor ideia do que é uma assinatura qualificada, enfim, avançada e a simples, né? E acho que pode ser a mesma coisa. Então, eu acho que isso que é importante da nossa parte, trazer esse esclarecimento, né, a todos para que ele decida ao final o que fazer das suas assinaturas eletrônicas, né? Isso que é importante. Nessa linha dos serviços, ontem nós estávamos discutindo, ontem eu fui fazer reconhecimento de firma para fazer transferência de veículos, e hoje já existe essa possibilidade de fazer com certificado digital, só precisa o Detran de São Paulo regulamentar isso, mas ontem eu fiquei sentado 1 hora no cartório para poder fazer o reconhecimento de firma, quando eu poderia ter feito isso no meu escritório em 2, 3 minutos com certificado digital. Então, você vê, aí vale a pena já. E o custo hoje do certificado digital A1, por exemplo, é mais barato que o Netflix, né? Que o pessoal, quase todo mundo tem um Netflix em casa, né? A moda agora é Disney+. É Disney+. Mudou, é isso mesmo. Márcio, de que formas essas novas assinaturas digitais estão relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados? A LGPD já é uma realidade no Brasil, nós temos aí até notícias de algumas empresas que foram autuadas, e eu não sei como é que vai ficar essa questão do Einstein e do Ministério da Saúde, né? Vai autuar o Ministério da Saúde por uma quebra da proteção de dados, eu não sei como é que isso funciona, mas quando eu vejo que os valores das multas de uma quebra de proteção de dados, onde, na verdade, para você disponibilizar as informações de pessoas físicas, você precisaria ter o consentimento das pessoas para poder fazer essa disponibilização, é uma insegurança muito grande você ter essas informações sem ter o consentimento de uma forma segura, com segurança jurídica. Aí entra muito as assinaturas avançadas e qualificadas, mais ainda qualificadas, que dá mais seguranças ainda, onde nos contratos, se você tiver cláusulas contratuais dizendo que a pessoa está ciente que aquela informação será utilizada para determinados fins, com assinatura qualificada, para a empresa dar uma segurança muito maior para você estar trabalhando com essas informações, né? Porque a qualquer momento, se a assinatura não for segura, a pessoa, talvez até por boa fé ou má fé, em algum momento ele vai falar assim, eu não assinei isso. Né? E como é que se prova que a pessoa consentiu ou não consentiu se você não tem uma assinatura que dá essa validade jurídica? Então, é isso. E ainda mais, hoje em dia, todos os contratos que a gente vê, que acumulam os dados, são feitos pela internet. E aí, vocês sabem muito bem, a internet é um mundo meio inseguro. Tá? Para você fazer o link de um mundo real com um mundo digital, né, você tem que fazer de alguma forma que faça um link, essa ligação do mundo real com o mundo digital, que é através das assinaturas. É só aí que se materializa o consentimento e a vontade das partes. Por isso que eu vejo
uma sinergia muito grande com a LGPD e as assinaturas qualificadas que existem hoje no mercado. Isso dá, a assinatura qualificada, ela vai dar, vamos dizer assim, a força necessária para que essa lei geral de proteção de dados, para quem for, evidentemente, todas as empresas hoje precisam ter algum critério voltados a essa legislação, porque serve para todos, né? Todos vão ter que ter, dentro das suas estruturas, de alguma maneira... Democrática. De certa forma, todo mundo vai ter que ter aí um controle sobre isso, né? Eu vejo, por exemplo, as empresas de contabilidade. As empresas de contabilidade, elas são guardiães de documentos de terceiros há quantos anos? Há muitos anos, né? Se terceiriza esse trabalho há muito tempo. Então, documentos, tanto documentos de papel como documentos digitais hoje, né? Hoje tem muito documento que vem para as nossas empresas de forma digital, mas, de qualquer maneira, no geral, essa documentação, ela está guardada com os escritórios de contabilidade. Então, você tem aí alguns mecanismos de proteção até, que para o cliente é importante, né? Porque ele também, hoje, ele não tinha essa consciência. Poxa, esse documento está lá, eu tenho aqui um documento que é sensível, porque trata de um acerto, de um acordo que eu fiz com outra empresa e tudo mais, e está lá, né? Uma análise, enfim, né? Para ver a diretriz que será dada em alguns lançamentos contábeis em função desse contrato, por exemplo, né? Então, isso... ele também toma ciência disso e vai, evidentemente, ficar preocupado. Bom, o meu profissional contábil, o escritório que faz a minha contabilidade, faz toda essa gestão, ele tem esse cuidado das informações que é o guardião, enfim, isso é um critério, né, que vai levar aí, provavelmente, ao próprio mercado exigir que quem presta serviço a ele tenha um critério muito rigoroso dentro da LGPD, né? E, amarrado a isso, vamos imaginar, documentos que vêm em papel, você hoje tem um critério de digitalização, transformando esse documento em documento oficial, né? E muitas das vezes será feito esse tipo de trabalho, para você não segurar nenhum documento do cliente, evidentemente com autorizações e tudo mais, e dentro dessa estrutura de digitalização, para você ter a guarda do documento com segurança, o ideal é que se faça através de uma certificação avançada, porque tem todo o sistema que já comentamos aqui de segurança na guarda dos documentos. Então, eu acho que ela tem um papel fundamental, sim, os documentos digitalizados, evidentemente, né? Especialmente, evidentemente, da assinatura avançada para dar essa segurança e essa tranquilidade, não só para o dono do documento, né? As empresas, mas também, no nosso caso, para as empresas de contabilidade, que elas tenham esse conforto de saber que o documento que está lá, se eventualmente houver uma fiscalização da NPD, o dia que tiver, porque ainda não está regulamentado como isso será feito, mas já estão autuando, como bem disse o Márcio, né, de qualquer maneira, ter esse critério, esse cuidado de o que está lá está bem guardado, com toda a segurança e todas as autorizações pertinentes àquele processo, né? Ok. Doutor Luciano, quer acrescentar alguma coisa em relação à LGPD? Na verdade, o que eu acho quer dizer, ela vem para inovar e para dar uma segurança, como foi bem colocado aqui, né? E, por outro lado, eu acho que ela foi implementada com muitas dúvidas no meio do caminho, né? Então, a gente veio estudando e veio analisando. Eu tenho alguns clientes que trabalham, enfim, com relações e fundos fora e outras coisas assim, e já tinha uma questão de adequação à LGPD, de acordo com as regras europeias, isso já faz um tempo, então já existia uma certa preocupação, e a forma que veio ela ser implementada aqui no Brasil, faltou algumas explicações, eu acho, quer dizer, todo mundo tem dúvidas até que ponto vai. Eu sei que tem penalidades grandes, eu acho que é super importante o conteúdo como um todo, e daí depois a gente começa a ver e começa a olhar como que são as suas aplicabilidades. Eu preciso, na verdade, ter isso em relação a pessoa jurídica é uma pessoa física, pessoa jurídica, teoricamente, ela é responsável por guardar dados de pessoas físicas, de indivíduos. Você não tem uma pessoa jurídica que vai fornecer dados que estariam dentro ali. Existem algumas dúvidas
que ficaram um pouco em aberto, e aí todo mundo foi falando, bom, isso aqui vai ser prorrogado, vai ser prorrogado, vai ser prorrogado, um dia falou, cara, acabou o barranco, quer dizer, entrou em vigor agora, né? Então, há muita gente que fica assim em aberto com isso, ela vem, lógico, para garantir uma segurança maior, e daí nesse aspecto, enfim, ela garante uma segurança por impor uma possível penalidade para quem não guarda direito aqueles dados ou quem faz um determinado mau uso daqueles dados. A gente muito bem sabe também, quer dizer, a importância de bancos de dados hoje em dia, quando a gente vê e fala, quer dizer, uma empresa que nem o Google, o Facebook, etc., eles, na verdade, têm mais informação de você do que você mesmo. Né? E essas coisas, elas se interligam de tal maneira que você está navegando, você manda uma mensagem no WhatsApp falando alguma coisa, daqui a pouco você abre uma página do Google e você tem uma oferta daquela coisa que você comentou. E isso de certa forma, quer dizer, os dados estão sendo usados, eles estão sendo usados para direcionar melhor alguma coisa a você. Então, enfim, é importante ter a lei, sim, para que a gente não tenha um mau uso dos dados e tenha, vamos dizer assim, uma guarda fiel desses dados. O Brasil, na verdade, não só falando em LGPD, falando em certificação digital, mas eu acho que a gente, falando também em transações bancárias, o Brasil é sempre vanguardista nessa coisa como um todo. Se a gente for olhar o sistema da Receita Federal, comparado com a forma que você apresenta uma declaração de imposto de renda nos Estados Unidos, aqui é muito mais avançado, é muito melhor o sistema. Não estou dizendo se é justo ou se não é justo o que você tem que declarar. Né? Mas o sistema em si é absurdamente bom. Você pega um Pix, agora, com as críticas ou não críticas, mas você fazer uma transferência bancária também, mais uma vez, nos Estados Unidos, primeiro que eles te perguntam por que você vai tirar da sua conta para sua conta mesmo. E depois demora 2 dias, 3 dias para se compensar um negócio. Aqui, agora, você consegue fazer a qualquer momento. Então, o Brasil é muito avançado nessas coisas como um todo. Eu acho que, falando da LGPD, é um avanço, lógico que é um avanço, é uma proteção a todo mundo, né? Eu acho que daí é uma proteção também às próprias empresas, aquelas que estão sujeitas à lei e regular os dados, porque daí ela tem uma segurança de procedimentos a serem feitos e ela pode se resguardar e falar, olha, eu tinha todas as coisas, vazou por isso ou aquilo, ou entraram no meu sistema. Eu acho que isso é um ponto, né? Mas tudo confere uma maior segurança. Ô, Kátia, deixa eu pôr a minha colher nessa conversa que está muito boa, mas eu vou pôr uma colher tecnológica, tá? A gente faz isso há muito tempo, né, na Dynamo? A gente trabalha com sigilo de informação há muito tempo. Acho que a LGPD ela é um avanço na legislação brasileira, nesse mundo novo que entrou, que é um mundo eletrônico virtual. Mas eu acho também, a minha crítica nós vivemos tempos míopes, né? Onde me parece que, como o Luciano disse, as coisas não são bem interpretadas e elas começam a beirar o absurdo, né? E a LGPD precisa ter cuidado e eu acho que ao longo do tempo ela vai ser aperfeiçoada. Por exemplo, Claro que não faz sentido você... Claro que você tem que proteger os dados financeiros, os dados do ponto de vista de informações de saúde e outras informações fiscais, enfim. Existe o óbvio, né, que não precisaria nem da LGPD, mas precisa, porque precisa ter uma legislação. Mas ela começa a tangenciar coisas que se for aplicado na essência, elas podem inviabilizar o mundo. Né? Então, assim, eu não posso ligar para você porque você vai dizer que você não permissionou eu te ligar. Então, assim, como é que você conseguiu o meu telefone? Não, cara, você me deu, você escreveu aqui no webinar o seu telefone e eu peguei. Não, mas eu não permissionei para você me ligar. Então, eu acho que ainda existe muita coisa turva nesse processo do LGPD. O Luciano falou muito bem, ninguém achou que ia entrar, um dia o presidente acordou e sancionou, e aí a vida tem que se adaptar, né? Então, eu acho que a gente vai se adaptar. É um avanço, sim, mas vai precisar de muita melhoria, tá? E eu acho que as multas, embora elas sejam educativas, elas precisam considerar esse contexto,
né, onde as coisas ainda não são claras. O que eu disse que o mundo está míope, para fechar meu raciocínio, é o seguinte: a gente está vivendo tempos muito estranhos, porque todo mundo expõe as suas informações na internet, mas ninguém quer que alguém veja a informação dela. Então, isso é muito paradoxal, né? O cara bota foto no Instagram, bota a família no Facebook, coloca o currículo no LinkedIn, mas, em compensação, ninguém pode ligar para ela. Ela botou o currículo no LinkedIn, mas ninguém pode ligar para ela porque ela não permissionou, né? Então, assim, é claro que a gente precisa, do ponto de vista da sociedade, fazer os critérios. Existem os óbvios e existem os não óbvios, né? Do ponto de vista das empresas, eu acho que existem duas premissas que vão ter que ser respeitadas daqui para frente, sempre, independente do tamanho. A primeira é a identidade digital e o permissionamento do acesso a dados, né? O permissionamento, ele passa, são três coisas. O permissionamento passa pela identidade digital. E, de novo, eu vou dizer, para mim o permissionamento legal é o permissionamento feito com assinatura qualificada, ok? Segundo ponto, a gente precisa adotar nas companhias o que a gente chama de anonimização de dados. Ou seja, usar dados faz parte de uma melhoria da sociedade. O que a gente não pode é usar o dado personalizado, ok? Eu não posso dizer que o perfil de compra do Dr. Luciano é X, mas eu posso dizer que o perfil de compra de uma pessoa que tem as características do Dr. Luciano é Y. E isso é um avanço para a sociedade e é um avanço para o cidadão, né? Você começa a personalizar e dar informações de perfis. O terceiro tripé desse negócio, e ele é fundamental, é que a gente adote sigilo das informações baseadas em criptografia. Ou seja, parece que esse nome é feio, mas o cara foi lá e criptografou os dados do STJ e ninguém conseguiu abrir. Chamaram o Exército, não abriu, chamaram a Polícia Federal, não abriu, ninguém abriu. E não abre mesmo. Mas isso pode ter uma aplicação do bem, quer dizer, a gente precisa começar a implementar sigilo nas informações, a LGPD prega isso, e eu vou contar uma coisa para vocês, isso tem tudo a ver com o certificado qualificado. Você pode usar o certificado qualificado para fazer uma criptografia personalizada. Quer dizer, quando você depositar os seus dados na internet por algum motivo, você tem um Google Drive, um OneDrive, vários sabores de drive virtuais aí, que todos nós temos, você pode usar uma criptografia sua para proteger as suas informações contra terceiros. Então, eu vejo um avanço, né? O mundo está avançando, quer dizer, eu fico feliz em ver tudo isso, eu fico feliz em ver essa tecnologia sair do gueto e começar a permear o mundo real das pessoas, né? Do cidadão, de todos os segmentos da indústria e do mercado, mas isso tem muito que avançar. Eu acho que os próximos 5 anos vão mudar tudo isso que o Luciano e o Márcio falaram. Eu também me indigno quando eu fico 1 hora no cartório para reconhecer uma firma. Eu acho que isso é uma coisa do século passado, né? Nós estamos totalmente longe. Se fala da boca pra fora. E o Estado precisa acompanhar essa evolução da sociedade. Não dá para a gente transferir o dinheiro em 10 segundos, como o Luciano falou, e levar 1 hora para reconhecer a transferência de documento de um veículo, né? Isso ficou incoerente isso. Zanini, aproveitando... Isso só para complementar também, acho que isso é uma evolução, Zanini. Na verdade, é uma evolução da sociedade mesmo, né? Porque hoje, com essa comunicação muito próxima, quer dizer, com a internet, das mídias sociais, todo mundo hoje sabendo o que acontece aqui na China ao mesmo tempo, né? Em todos os lugares do mundo. Então, isso traz a consciência às pessoas do que está acontecendo. Então, a importância de introduzir isso no país, no Brasil, é muito fundamental, né? E como bem dito, Luciano, o Brasil, ele sempre foi protagonista em uma série de situações, especialmente essa questão do mundo voltado à tecnologia, né? Informação, né? Sempre foi, né? Não é de hoje, né? Então, o Brasil é uma referência, de fato. Então, eu acredito que isso, dentro do nosso mercado, vai existir esses critérios que você muito bem colocou, do anonimato, sigilo das informações, a utilização
sim de informação segura. A criptografia realmente, você bem falou, uma palavra chata e difícil, mas necessária, né? Usada do lado do bem. Isso é muito importante para você dar segurança aos negócios. Quer dizer, o sujeito lá na ponta, o empresário, que começar a ter consciência de tudo isso, ele vai querer o quê? Eu vou querer ter, sim, uma plataforma de LGPD com segurança, com garantia, com criptografia. Eu quero ter tudo, porque eu preciso me proteger, quero proteger essa relação e também se posicionar de forma clara no mercado para ele poder também, nas operações que ele vier a fazer, as pessoas reconhecerem que ele é uma pessoa preocupada com isso. Isso vai fazer um diferencial na vida empresarial dele. Isso também é importante, né? Então, isso vem, que você bem colocou, o aprimoramento disso vem com o tempo, não tenha dúvida, né? As sanções estão aí, queira ou não, quer dizer, o critério não está muito claro, né? Isso cabe um monte de ações judiciais, né? Para quem está na área jurídica vai ser ótimo, porque não tem, vai ter um mercadaço bom pela frente para poder atuar, mas está aí, né? Na verdade, e as sanções chegam ao extremo de 2% de faturamento do ano anterior, por sanção, o que é um absurdo, né? Você imaginou se quiserem penalizar o Einstein sobre esse troço agora aí, nessa onda de 2% do que eles faturaram em 2019. Estão perdidos, né? Mas, enfim, é uma preocupação. A gente ter isso como visão, a gente precisa se preocupar com tudo, né? E o que eu acho bem salutar, e o Brasil é um país que, apesar do tamanho e da dimensão, ele tem total condição de implementar isso com muita tranquilidade, a minha visão. Há duas perguntas para você. Primeiro, assim, qual a importância da segurança do certificado digital? E dentro do que a gente está vendo, né, nesse cenário de fraudes, vazamentos de dados no mundo, no Brasil, crescendo a cada dia, como é que as empresas se preparam para inibir ou eliminar essas ocorrências? Tá bom, Kátia, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que esse é o nosso trabalho do dia a dia, né? Tudo que é novo traz uma falsa sensação de que de que tudo é muito tranquilo, né? Então eu costumo sempre, para exemplificar isso, usar o seguinte exemplo: quando você vai num final de semana no shopping, no cinema, você estaciona seu carro lá, você assiste o filme, quando você volta, se seu carro não tiver na vaga que você deixou, primeiro que você errou o andar, né? Depois, quando você chega à conclusão que você não errou o andar, você tem a certeza absoluta que seu carro foi roubado, né? E isso é uma visão muito clara, né? A gente tem muito isso incutido na sociedade e a indústria do seguro vive disso, né? Quando a gente vai para a tecnologia, para a informação, a sensação de segurança, ela é míope, porque você deixa o seu computador lá na sua mesa e vai almoçar. Se alguém sentar nele e tirar cópia de um arquivo, e a hora que você voltar e você sentar no teu computador, o arquivo vai continuar lá. Então você não tem a sensação de roubo. A informação, ela só gera a sensação do estrago que ela faz. Ou seja, você mede o dano, você não mede o roubo. E o dano, muitas vezes, ele é alto ou baixo, enfim, né? Você vai mensurar isso depois. Mas a sensação hoje das pessoas é que tudo no mundo tecnológico, a premissa é segura. Então, esse caso que o Sérgio comentou e o Márcio comentou sobre o vazamento de senhas agora do Ministério da Saúde aí, é clássico, né? Quer dizer, alguém publicou alguma coisa por querer ou sem querer, uma senha, e alguém foi lá e pegou essa senha e teve acesso a 25 milhões de prontuários eletrônicos de pessoas, né? Então, é a simples sensação de você achar que o teu ambiente está seguro. Então, a identidade digital, e aí em especial o certificado qualificado, ele precisa ter uma atenção especial, ele tem poder de fazer muitas coisas, né? Com o certificado digital de uma empresa, eu emito nota fiscal eletrônica em nome dela, eu acesso as informações fiscais, eu posso passar procuração e assinar documentos, enfim, muitas vezes no certificado A1 isso é um arquivinho, né, que você coloca lá no seu notebook ou na rede, ou às vezes você copia para 5 ou 6 pessoas esse negócio, para, de novo, em nome da facilidade, você ganhar tempo, mas no fundo ninguém de nós aqui que está nos ouvindo assina um papel em branco, manda reconhecer firma e deixa em cima da mesa, né?
Ninguém faz isso, porque, enfim, ninguém também pega saca lá R$1.000, R$500 no banco e deixa isso em cima da mesa, lá no escritório, e sai para almoçar, tá certo? Então, enfim, ainda precisamos conscientizar sobre segurança de informação a nossa sociedade. Isso ainda é um assunto novo, né? As pessoas ainda acham que aquilo é seguro nativamente, né? E não é. Então, a nossa recomendação para todos os nossos clientes sempre é: você precisa proteger a sua assinatura qualificada, né? Enfim, existem muitas formas de fazer isso. O doutor Luciano abriu falando triste, porque se aceita certificado A3, em alguns casos não aceita certificado A1. Tinha um motivo tecnológico para isso, que era o certificado A3 ficava dentro de um hardware que podia ser um token, um smart card, e o certificado A1 era um arquivo, né? Já há algum tempo, mais de ano, a gente já tem opções de guardar certificados digitais A1, A3 dentro de dispositivos seguros, né? O Márcio tem lá dentro da Fenacom hoje equipamentos que guardam certificados A1 e A3 dentro de escritórios de contabilidade, e o Luciano sabe que existem escritórios hoje de advocacia que guardam esses certificados dentro de dispositivos de rede. Então, de fato, eu acho que, assim como a LGPD, do ponto de vista de segurança, a gente, de novo, saiu do gueto e está indo para a vida real, e as pessoas elas começam a ter uma sensação de risco, né? Cada vez que sai uma matéria dessa do jornal, passa a conscientizar mais. Eu confesso para vocês, eu falo de Pix há 1 ano e pouco, né? Até 3 meses atrás, ninguém falava de Pix, né? A gente já vinha trabalhando forte, nós somos fornecedor do Banco Central hoje da infraestrutura de segurança do Pix, né? Assim, ninguém falava disso. Nos últimos 3 meses, parece que o Pix nasceu para o mundo, né? Todo mundo fala, eu falo com 3 jornalistas por dia, enfim, o mundo é assim, a gente precisa ganhar rua com as coisas para que a sociedade passe a entender isso. Mas, de fato, o mundo é low-tech, né? As pessoas elas querem ter ganho na vida real. Então, acho que o Márcio sintetizou aqui. Quando você senta num cartório e fica 1 hora esperando o cara reconhecer firma para você, você passa a entender que existe um ganho real na vida quando você vai para o mundo digital, e que ele tem uns pré-requisitos, né? Assim como a gente tranca a porta de casa e tem seguro no carro, o mundo digital tem os seus apelos também, e a gente precisa respeitar, sob risco de sobre o risco de um dia a gente acordar e não ter R$1 na nossa conta, ou de ter vazado uma informação nossa fiscal, ou de saúde, ou de qualquer um desses problemas. E aí a gente vai ter que tratar o dano, né? E tratar o dano sempre é mais difícil. Mais 2 perguntinhas para a gente encerrar. Como que a Fenacom está esclarecendo aos seus associados os novos padrões de assinatura digital e as ações de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, Sérgio? Bom, eu vou falar um pouco a questão das assinaturas. A gente está levando a conscientização dos empresários justamente aqui nesse debate como um todo, né? O que te traz mais segurança e mais conforto? Acho que isso que é importante. Te traz segurança e conforto, ou seja, eu tenho que ter uma assinatura que realmente traga essa questão da segurança, e que eu vou ter uma certeza quase que absoluta que não vai ter nenhuma quebra dessa informação. Então, para isso, ele precisa se manter ainda na assinatura qualificada, né? Tivemos ontem, só para exemplificar aqui, um evento no terceiro setor, junto com as entidades contábeis e tudo mais, e eu levei ali as ações, por exemplo, através de um cronograma de tempo, o que desde o lançamento da chave pública brasileira, em 2001, através da medida provisória, até hoje, ao longo desse período, o que foi criado em termos de produto em cima desse conceito, né? Então, as pessoas falaram, poxa, não sabia que tinha tanta coisa, né? Tantos órgãos que têm hoje esse tipo de acesso, né? Coisas extremamente importantes, como a área da justiça, enfim,
N situações, né? E para tentar mostrar a eles a questão primeiro, da confiança ao produto. O produto tem 19 anos de mercado e está aí firme e não houve nenhuma quebra sobre as transações efetuadas com esse produto. Isso é importantíssimo. E as novas que estão entrando agora, evidentemente, né, que muitas delas têm um apelo forte, porque são empresas até de fora, que têm um produto interessante, ágil e tal, mas não traz um nível de segurança que nós temos aqui. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Evidentemente, esse é o critério na divulgação para eles disseminarem isso nas bases deles, em primeiro lugar. E com relação ao LGPD, eu acho que nós temos vamos dizer assim, uma das entidades que tem que ser protagonista nesse processo, assim como os advogados, são quem? Os contadores. Pelo fato de termos aí a guarda desses documentos dos nossos clientes, porque na sua maioria, diferentemente do mercado corporativo, viu, Luciano, nós atendemos hoje 98% do mercado, as empresas de contabilidade, que na sua maioria são de médio e pequeno porte. E tem um critério muito diferenciado, né? A gente também tem clientes aí mais corporativos, mas o mercado brasileiro é formado com esse tipo de empresa. Então, a gente precisa levar isso com muito critério, a questão da conscientização, né, dos riscos que eles teriam, né, e não proteger suas informações, como a gente vai ajudá-lo nisso, né, até porque a legislação exige que cada empresa tenha um BPO ou interno ou terceirizado que vá dar esse suporte a ele, e a gente tem essa opção para fazer isso. Nós temos essa condição de fazer esse trabalho aos nossos clientes. Acho que é uma condição que a gente tem não só a condição, mas o dever de fazer isso ao cliente. Você está muito próximo ao cliente para poder estar levando a ele orientações para que ele faça a coisa de forma adequada, né? Então, eu acho que isso é um trabalho que a gente vem fazendo com bastante critério. Estamos fazendo um monte de lives, de divulgações, muitas plataformas a gente está entrando em contato, fazendo parcerias para poder divulgá-los e transmitir isso, enfim, para os mercados, porque aí, na verdade, a ideia, evidentemente, é terceirizar coisas que você não faz com critério e adequadamente, mas terceirizar com empresas que trabalham com muita seriedade, que estão no mercado há um bom tempo, que fazem esse trabalho de forma muito, muito adequada e correta. Então a gente está nessa linha, entendeu? Com empresas que fazem os treinamentos, dão até cursos de treinamento, né, para BPO e tudo mais, para as empresas, evidentemente, procurarem essas empresas se qualificarem, né, de alguma maneira, e as empresas de contabilidade e os seus clientes também terem esse conhecimento mais aprofundado dessas duas questões, né, da assinatura segura e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que muitas vezes a pessoa pensa que dados pessoais é o RG, é um dado da família, não é só isso, né? A gente tem que pensar que em muitas transações, muitas operações, você tem muitos dados sigilosos naquele. Então, a gente tem que ter esse critério e análise para poder o cliente saber que o dado que está lá conosco, empresário contábil, ele é um dado que a gente vai guardar com todo critério, com absoluto critério, e que ele vai ter que autorizar muitas vezes para que eu fique com aquele dado por o tempo que a lei permite. Então, esse é o critério que a gente tem adotado na divulgação. Evidentemente, falta muita coisa, falta uma regulamentação ainda efetiva, né? Não foi feito nada ainda sobre a questão regulamentar da legislação imposta, mas a gente está aí para poder também colaborar de alguma maneira com isso e ajudar sempre as bases, né? As empresas em geral. Bom, as assinaturas digitais são um caminho sem volta, e para concluir, quais são os cuidados que que todos os profissionais devem ter com essas tecnologias? Zanini. Está sem som, Zanini. Está mutado. Perdão, a tecnologia às vezes trai a gente. O home office, de verdade, ele é home, não é office, né? Então, a gente convive aqui com um monte de coisinhas, né, que vão fazendo barulho, a gente fecha o microfone e acaba esquecendo. Mas, então, eu acho o seguinte, que uma síntese de tudo que nós falamos aqui é que as pessoas estão ganhando facilidades digitais nesse mundo novo. Isso é um avanço. Acho que a gente vai ganhar em produtividade. O Luciano falou de conseguir trabalhar de qualquer lugar. Isso é uma realidade hoje já para muitas pessoas.
Eu conheço profissionais que saíram de São Paulo e foram morar no interior e estão com uma qualidade de vida muito melhor, enfim. E isso é um ganho da tecnologia. Mas eu acho que, como eu disse antes, Kátia, isso requer cuidados, né? Então, no meio jurídico, nos escritórios de advocacia, quanto nos escritórios de contabilidade, como acabou de dizer o Sérgio, o profissional convive com muitas informações que são extremamente sigilosas, porque diz respeito, aí sim, ao fórum íntimo de cada empresa e de cada pessoa, né? Então, é fundamental que a gente comece a se preocupar com a segurança da informação das pessoas, dos nossos clientes, não só as nossas, né? De novo, a gente gasta dinheiro colocando um cofrezinho de parede lá para guardar documentos, mas a gente acha que a informação do nosso cliente está tudo bem. Não é isso. Agora a lei vem trazer luz para esse problema. Então, eu diria que é fundamental que os documentos dos nossos clientes, os documentos que contêm informações, eles sejam guardados de forma segura, eletronicamente. A segurança chama-se criptografia, é um nome feio, como o Sérgio disse, mas é o nome, quando eu comecei a trabalhar com isso, chamavam de criptonita, né? E era mais fácil por causa do super-homem, né? Mas hoje a criptografia já começa a ganhar o dia a dia aí. E o segundo, e um ponto importante que eu acho nesses dois segmentos em especiais, é ter uma atenção na guarda dos certificados digitais, porque eles são a identidade qualificada enfim, das empresas e das pessoas, e qualquer vazamento disso gera um dano muito grande do ponto de vista de LGPD, do ponto de vista de sigilo de informação, de vários pontos de vista. Ou seja, imagine a manchete, né? Escritório X de advocacia, o escritório X de contabilidade teve os certificados digitais do seu cliente publicado na internet, né? Enfim, esse é um dano que é irreversível, né? Ele é simplesmente irreversível do ponto de vista de continuidade de negócio, né? Uma avaliação do risco do negócio hoje, eu diria, olha, esses dois segmentos em especiais, tem mais alguns, o de saúde também. Guarde as informações dos seus clientes com 10 chaves, porque isso é a sobrevivência do teu negócio, muito mais agora do que a captação de cliente, do preço que você cobra, tá certo? Quer dizer, se vazou um negócio desse, acabou o negócio, acabou. Esse vazamento que todo mundo citou aqui, que está na mídia, é de uma grande empresa, de uma big empresa, vai fazer um estrago, tá? Eles só não vão quebrar porque eles são muito grandes. Mas se fosse uma empresa média, quebraria, né? Imagine uma pequena. Enfim, a gente tem casos aí na história nossa, não muito recente, de escolas que tiveram acusação para maltrato ou assédio de alunos e a escola quebrou. E depois de algum tempo foi provado, em alguns casos, que não era fato isso, né? Não foi comprovado. Mas os negócios não suportam o julgamento social, né? Elas não suportam. Então, a minha dica, Kátia, se eu posso falar para você alguma que é matadora, você fala assim, me dá uma dica só, porque não dá para atender duas, protejam as informações do seu cliente, tá? E as duas palavrinhas mágicas são proteção da identidade digital, sigilo da informação. Se você fizer isso, 80% dos problemas vão estar sanados. Perfeito. Obrigada, Zanini. A gente está em cima da hora, então eu queria muito agradecer a participação de todos, principalmente dos nossos painelistas. Obrigado, Luciano. Obrigado, Márcio. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Zanini. E gostaria de convidá-lo já, na próxima semana, a gente já tem um próximo webinar para falar de anonimização de dados, né? Falando de criptografia, de LGPD, e todos estão convidados, tá bom? E até o próximo webinar. Muito obrigada. Muito obrigado, agradeço o convite, hein? Até mais. Obrigado, Gerson. Obrigado, gente. Kátia, Sérgio, Márcio e Luciano. Foi um prazer falar com vocês de novo. Nos vemos em breve.
Prazer todo